Meu nome é Yane Toledo Pinho, tenho 29 anos e sou supervisora de patrocínios e contas e estratégias do Allianz Parque. Gente, esse papo tá começando diferente, esses profissionais de hoje com a Yane. Tá sendo possível graças ao Base Coworking, que cedeu esse espaço pra gente. Então, muito obrigado. E você aí que precisar de trabalho, de espaço, como é que funciona aí? O Base Coworking fica dentro do Allianz Parque. As pessoas podem reservar salas, alugar mesas e tudo mais. É um espaço super legal. Dá pra conhecer a arena também. Então, pra quem é do meio esportivo ou da parte de startups, é super legal pra vir conhecer. Então, segue nas redes sociais, tem mais informações no site. Então, obrigado mais uma vez por esse espaço. E agora fica com toda a história dessa mulher aqui. Com 3 anos de idade, minha mãe descobriu que eu tinha uma questão no joelho cruzado, que a gente fala. E aí o médico orientou que minha mãe procurasse uma natação para que eu pudesse conseguir resolver isso através do esporte, não através de cirurgia. E aí comecei a praticar, minha mãe levou na natação, saindo da natação, depois de 3 anos eu enjoei, eu comecei a fazer handball, daí na escola sempre gostei de fazer esportes coletivos, então sempre fui aquela que era a louca da aula de educação física, que era o momento que eu mais gostava. Então eu fiz vôlei, hand, basquete, tudo que podia na escola. Aí com 11 anos eu comecei, fui com uma amiga que ela falou assim, não, Yane, eu quero muito começar a jogar vôlei, mas eu morro de vergonha, você não pode ir comigo só pra ir nas primeiras semanas e depois você para de ir? Eu, tá bom. Aí eu fui jogar vôlei com ela, me apaixonei pela modalidade, o técnico viu que eu tinha jeito pra coisa, comecei a treinar com mais frequência, só que depois eu tive que trocar de escola. Aí eu pausei o vôlei, porque os horários eram iguais, e 2 anos depois, eu já tava com 12 anos, eu retomei o voleibol em um outro clube e voltei a jogar de fato campeonatos, e aí a gente não tinha muitas condições do clube, então eu tinha que vender rifa, e o técnico era um pouco estourado, um pouco fora dele assim, e aí eu fazia interlocução com as atletas, sempre gostei de falar com todo mundo, com quem era boa, com quem não era tão boa, quem estava aprendendo, a habilidade de ensinar. E aí fui capitã dessa equipe por 5 anos, lá fiquei toda a minha adolescência conciliando com a escola e eu queria ser jogadora de voleibol. Porém, com a minha altura de 1,67 m, não ia ser possível ser jogadora, a não ser que eu fosse líbero, e não era uma posição que eu gostava tanto. E aí chegou um momento que eu tive que decidir entre jogar, cheguei a jogar pelo time da cidade por um tempo, foi bem curto, porque foi a fase que eu tive que escolher entre estudar e ter que jogar vôlei, acabei optando pela carreira de estudar, pelo fato de ser mais uma confiança um pouco maior, porque o esporte, infelizmente aqui no Brasil, ele é muito instável e não dava uma certeza de um futuro, ainda mais com a minha idade, se eu me lesionasse e tal, e por uma insistência dos meus pais na época. Aí eu falei, tá, então eu paro de jogar, mas eu vou fazer educação física, porque eu quero continuar no meio esportivo, amo voleibol, quero ser preparadora física de voleibol. Meus pais foram contra no começo, porque na minha cidade, como sou de Piracicaba, interior, tinham 2 profissões só, ou era professor de academia ou professor em escola, e não era o que eu queria, porque até então eu queria ser preparadora física de um time. E muita gente foi contra, muita gente falou, não deixa ela fazer, não, ela vai passar fome, não, e assim, fizeram de tudo, meus pais não tinham ótimas condições, mas fizeram o máximo pra me dar uma boa escola. E aí na hora do vestibular eu falei, não, eu vou fazer. Meu pai ficou uma semana sem falar comigo quando eu escolhi o curso. Passei na Universidade Federal de São Paulo, em Santos, e aí foi quando eu mudei pra cidade. E aí quando eu cheguei lá, que é a Unifesp, me abriram os olhos de outras formas, que na verdade o foco lá era muito mais voltado para a área da saúde, não tanto para a parte esportiva. E era um curso indisciplinar e o dia todo, integral. Então eu não podia trabalhar, tinha que se focar só nos estudos. Meus pais me ajudaram nesse processo financeiro e foquei bastante. Sempre fui muito curiosa, então eu acabei fazendo iniciação científica, fui de atlética, fiz vários projetos de extensões na universidade de diversos temas, com idosos obesas, com atletas, com tudo, que eu queria realmente ter uma imersão na faculdade. E aí o curioso foi que na época da faculdade eu entrei na atlética como diretora de vôlei, só assim, eu coordenadora de voleibol. E tinha um diretor de esportes. Isso foi em 2014, estava no meu 3º ano. E ele falou, Yane, eu vou sair da faculdade por motivos pessoais, mas eu gostaria muito que você tocasse no meu lugar. Só vejo você, se você não quiser, eu vou deixar essa vaga aberta. Aí na época eu topei, aí eu entrei no meio de 2014 como diretora esportiva da Atlética e comecei a entender como que era o meio. Eu sempre fui muito criativa, sempre gostei muito de ver esportes americanos, como o americano trabalha esse tema em si.
E por que todo mundo falava que esporte não dava dinheiro no Brasil? Por que lá sempre dava? Movimenta bilhões e aqui era tão precário, digamos assim. E aí foi quando eu acabei gostando muito da área de gestão, me identificando no momento com esse tema. E aí eu acabei conseguindo, em 2015, no ano seguinte, levar a nossa universidade para um campeonato estadual, que é a FUP, Federação Universitária Paulista de Esportes. E aí isso foi pesquisando, fui conversar com os técnicos, o que eles tinham de orientações para que a gente pudesse melhorar. E aí em 2015 foram 2 gestões que se candidataram para a Atlética, foi a única vez que aconteceu isso, e aí foi um outro aprendizado, foi a política, porque o ambiente universitário todo mundo era muito amigos, e do nada virou uma rivalidade, porque 2 chapas queriam ganhar com pensamentos, então a gente teve que fazer uma campanha de uma eleição para conquistar os votos, a gente foi buscar parceiros para mostrar o poder da nossa gestão, e as diferentes, como que a gente ia conseguir jogar esse campeonato estadual que eu tinha previsto no meu planejamento, sem dinheiro. Então era com festas universitárias, que aí uma amiga da minha república cuidava da festa universitária da Atlética e eu cuidava dessa parte esportiva. Fizemos todo um planejamento, a gente ganhou a eleição e aí acabamos assumindo o cargo, daí eu virei diretora de esportes externo, que estava voltada para os campeonatos. Nesse sentido, eu acabei ficando muito próxima das pessoas da federação universitária, porque eu precisava inscrever os atletas, entender como que funcionava. E nisso eles pediram uma ajuda para fazer uma etapa estadual de esportes de praia, para que pudesse classificar para a etapa nacional. Como eu tinha contato com a prefeitura, com a Secretaria de Esportes de Santos na época, eu e uma outra amiga, a gente conseguiu a liberação da praia, consegui parceiros para emprestar mesa, cadeira, arbitragem. Enfim, a gente montou o campeonato para a federação, eles só chegaram para jogar. E nesse campeonato também, nossa dupla de praia, tanto de futebol, beach soccer e vôlei de praia, ganharam para a etapa nacional. Então a Unifesp não disputava nada, do nada estava indo para um campeonato nacional pela primeira vez sem dinheiro, então a gente foi conversar com a reitora, porque a universidade poderia nos ajudar, então a reitoria ajudou com as passagens aéreas. Nós fizemos campeonatos para arrecadar dinheiro, para o pessoal ter dinheiro para comer lá e um lugar para ficar. Então foi toda uma gestão de atletas sem saber que eu estava fazendo isso para que pudesse acontecer. Eu já estava isso no último ano, já estava super apaixonada pela gestão esportiva, mas a Unifesp tendia muito a um olhar mais acadêmico. E aí, então, tipo assim, meio que praticamente todo mundo saía da graduação para já ir pro mestrado. E aí eu fui nesse barco. Eu falei, eu vou estudar esportes paralímpicos, porque em 2016 tinha Rio 2016. Eu gosto da parte esportiva e acho que faz super sentido. Aí no final de 2015, ainda na graduação, eu não tinha nem defendido meu TCC, mas eu participei do processo seletivo do mestrado, daí eu passei. E em 2016 comecei a fazer o mestrado. Porém, em 2015, como eu tinha entregue esses eventos para a federação e aproximado, eu falei, por que vocês não fazem uma conferência aqui na Baixada Santista? Tem muitas universidades atléticas e tal. Aí eles me convidaram para cuidar da conferência da Baixada Santista, mas era sair do zero mesmo. Então eu comecei a cuidar de lá, junto na época com o presidente da federação, com o Caléu, eu fazia tudo. Ofício para liberação da praça esportiva, tabela, contratar arbitragem, entrar em contato com as equipes, contratar fotógrafo. E foi uma super de uma escola, porque como a gente não tinha tantos recursos, a federação estava passando por uma transformação e algumas dívidas do passado, acabei tendo que abraçar toda a conferência, mas sempre fui muito criativa, era isso, eu queria papel picado, eu queria faixa colocada nas quadras, eu fiz uma festa de melhores do ano, eu queria premiar, então a gente escolheu os 3 melhores atletas de cada modalidade, entregamos troféu, foi tipo tudo diferente. Foi 2016, o pessoal gostou, me chamaram em 2017 para fazer um evento esportivo para uma etapa nacional, que ia ser aqui em São Paulo, de esporte de lutas. Tanto que o Michael da seleção brasileira estava nessa competição. E aí eu falei, tá bom, eu subo. Daí eu estava lá trabalhando e comecei a desabafar com um cara, que ele perguntou a minha opinião, o que eu achava do evento. E eu comecei a falar que as pessoas não conheciam o esporte universitário, que isso, que aquilo. Falei toda a minha opinião na parte de marketing. Aí ele falou assim, eu sou diretor de marketing da Confederação Brasileira de Esporte Universitário. Aí eu fiquei roxa, inicialmente. Falei, meu Deus, eu desabafei toda a minha opinião. E ele gostou, porque ele viu que eu tinha uma visão macro de coisas que poderiam ser melhoradas, além de ter conhecimento na área técnica e tal. E aí comecei a conciliar meu mestrado com a confederação e com a federação. Então eu fazia as 3 pontes, fazendo eventos e mestrado. Fui gostando muito dessa área, conhecendo diversas pessoas. Mas eu falei, não, vou terminar o mestrado, porque eu tem muita coisa para aprender com ele e seria importante para minha carreira profissional. E aí eu toquei no paralelo
E aí em 2018 eu acabei vindo pro Brasil Open de tênis, que aí eu acho que ele foi uma outra mudança também de chave, um momento importante da minha carreira, porque eu vim como voluntária. E o cara da FUP falou, não, vamos lá para você aprender, entender como que as marcas se posicionam, o que a gente tem que fazer, prestar contas e tal. Fui no Brasil Open e como eu trabalhava, então eu fui no primeiro final de semana, aí eu ia trabalhar durante a semana em Santos e ia voltar no final de semana, que seriam as finais. E aí no que eu estava lá no Brasil, eu fiquei meio que perto do pessoal de marketing, eles estavam com uma dificuldade para desenvolver uma questão que envolvia uma entrega de marca comercial, que eram os comerciais que passavam durante os jogos, mas também tinha que entender um pouco da regra do tênis, em que momentos que iam aparecer, quanto tempo, os times. Aí eu falei, posso dar uma sugestão? E o diretor super deixou. Aí ele falou, coloca na planilha. Eu coloquei em planilha, entreguei, e aí as pessoas elogiaram pra ele. Aí ele me chamou e falou, por que você não vai estar aqui durante a semana? Aí eu falei, porque é voluntário e eu trabalho, eu não posso deixar de trabalhar. Ele falou, quanto que você ganha na semana? Aí eu falei, aí ele falou, eu pago o dobro pra você ficar, porque eu tô precisando muito das entregas de alguns patrocinadores, tô enrolado, tô com muita coisa e poucas pessoas. Eu topei, sendo que era uma coisa que eu praticamente não tinha feito quase nada, né, isso na minha vida. E aí, pelo conhecimento, sempre vivenciar em eventos, ter um olhar clínico de entender onde está acontecendo as coisas. Sempre gosto dos momentos de intervalos e observar, sempre fui muito observadora. Eu acabei que topei a loucura de assumir essa responsabilidade. Entreguei diversas ações, candula, stand, cortesias, camarotes, vídeos. Mas no final do evento ele pediu meu currículo, eu nem tinha praticamente, porque eu já tinha emendado o mestrado, uma coisa atrás da outra, fiz meu currículo. Aí ele falou, gostaria de te convidar para trabalhar na agência, que era na Coque Tavares. Aí eu falei, não quero morar em São Paulo, não gosto de São Paulo, quero continuar em Santos. Ele pegou e falou assim, não, mas vem, eu vou te fazer uma proposta. Daí nós ficamos 4 meses conversando. Aí eu topei. O evento aconteceu em fevereiro. Isso já era julho, fiquei ali no impasse até julho. Comecei a vir 3 vezes por semana. Isso fazendo vários eventos para a confederação, para a federação, mestrado, personal, fazendo várias coisas que eu sempre gostei muito de ver várias coisas. Dormindo pouco, não que seja certo. Hoje eu já não concordo com isso, mas era uma fase inicial de você fala, preciso conhecer tudo que está acontecendo, todas as possibilidades. E aí eu trabalhei nessa agência até 2019, fiz Copa América também por fora, e aí depois decidi migrar para uma outra agência de corrida de ruas e provas com obstáculos. Lá tem também grandes contas, porém veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu defendi meu mestrado nesse meio todo. Aí quando veio a pandemia foi um choque, porque o salário foi reduzido, as diárias. Falei, preciso me reinventar. E aí tinha uma vaga que estava aberta aqui no Allianz Parque, que foi minha ex-chefe que me contou, porque uma pessoa ia se candidatar. Me inscrevi, fiz todo o processo seletivo e era para cuidar também da área de patrocínios. Aí eu vim aqui pro Allianz e estou aqui até hoje. Aí além de patrocínios, agora a gente ampliou também um pouco no nosso departamento para contas e estratégias. E estou aí numa mudança de carreira grande, ao mesmo tempo para mim não é grande, porque como eu sempre gostei muito de eventos como NFL, NBA, até quem não gosta de basquete vai nos Estados Unidos e paga para assistir um jogo de basquete por conta do encantamento. Eram coisas que eu fui estudando ao longo desses anos todos, e aí quando eu vim pro Allianz eu sabia que tinha a parte de entretenimento e a parte de network. Então lá atrás, quando eu fazia esses eventos da FUP, eu era muito criativa, muitas coisas se esbarravam pela falta de dinheiro. E quando eu cada vez mais estudando e vendo o mercado, tudo estava atrelado por não ter um patrocínio, não conhecer o mercado. Então eu falei, preciso fazer um network, preciso conhecer pessoas do mercado, as marcas, como elas se relacionam, como que eu faço uma proposta comercial, como que a roda gira, para que a gente possa de fato contribuir para o esporte. E aí foi nessa transição profissional que eu acabei vindo para essa área mais corporativa, mais estratégica, para entender. E aí possivelmente tem muito interesse ainda de contribuir mais para o esporte do que coisas que eu fiz, muitas coisas voluntárias, muitas coisas praticamente de graça por amar o esporte. E meu mestrado, ainda que não tenha muita correlação com o que eu faço hoje, porque meu mestrado era em biomecânica, fisiologia, eu tinha que dar aula, falar em palestras, congressos, então eu tinha pesquisas analíticas e tal, quantitativas, então são coisas que eu consegui absorver e aprender e transferir para minha outra carreira, que seja hoje. Então hoje aqui eu atendo contas de consumo
A gente faz todo um relatório de análise de comportamento de público para que a gente possa entender como que são consumidas as marcas que estão aqui dentro, que a gente atende. E esse olhar mais analítico veio através do meu mestrado. Então tudo vai se convergindo, mesmo que indiretamente. Então, eu tenho muita percepção de que, desde a época de graduação, que eu não queria ser 100% acadêmica, a parte de pesquisa, laboratórios e tudo mais, e nem 100% prática. Ou seja, tipo, não dar importância, não estudar, não entender o que está acontecendo no mercado, não ler artigos e ser 100% só do que aconteceu na minha vida. Pra mim, lógico, tem perfis de todas as pessoas, mas o meu perfil são ter os dois. Então, um pouco de a parte técnica de conhecimento e também a vivência. A parte de marketing, conforme eu fui, foi muito pela minha vivência e um olhar clínico que eu acabei adquirindo ao longo do tempo. O meu técnico mais bravo do vôlei, ele sempre falava pra gente, quando a gente estava na fila fazendo um exercício, ele falava, tá na fila, presta atenção, quem tem bons olhos aprende primeiro, vê quem faz melhor pra você fazer igual. E isso foi, tipo, eu tinha 13, 14 anos e eu sempre ficava na fila. E até hoje é muito assim, eu observo muitas pessoas, muitas coisas, porque quando acontecer, às vezes nunca passei por aquilo, mas eu saiba ter esse olhar de coisas que talvez só porque eu olhei e observei algo. Fiz alguns cursos, tento participar o máximo possível, ainda que não seja a minha principal formação acadêmica. Entretanto, também tenho muito lado das experiências e é muito reflexo do que eu acabei estudando também, não só por isso, mas com profissionais extremamente completos e fizeram muitas coisas. O primeiro diretor de agência da Coque foi diretor do Banco do Brasil, então ele me contou como foi construída a plataforma do Banco do Brasil no voleibol, e até hoje. Então a construção lá em 1985, ele que estava, então ele me explicou todo um conceito que foi por trás, tudo que aconteceu. Então foram vivências também, barra do que eu vou estudando no paralelo, que me complementaram. Por outro lado, isso é uma coisa que todo mundo da educação física fala, o pessoal da educação física é muito agilizado, é muito de saber resolver as coisas, de ser mão na massa, de fazer uma gambiarra. Então isso acaba fazendo com que você seja um profissional 360, porque você acaba fazendo um pouco de tudo. É quando eu consigo realizar alguma ação que impacte tanto a marca quanto o cliente final. Então nós fizemos uma ativação que o Pede Pronto, uma marca de delivery, desceu de rapel durante todo o boteco do Gustavo Lima para fazer uma entrega de delivery do teto do Allianz Parque. Foi uma ideia que eu tive 10 horas da noite num dia, mandei pro cliente, o cliente topou, a gente correu atrás das documentações. Porque imagina, precisa de um profissional de esportes radicais, as documentações serem entregues, como que a gente executa, toda a bag personalizada e as pessoas pegando aquela caixa e depois podendo vivenciar, porque eles tinham um voucher, eles tinham um boné autografado do artista. Então, a hora que você vê o final, importância para a marca e para eles, isso é muito legal. Eu sou muito voltada para a experiência do consumidor final também, gosto muito, além de, obviamente, trazer os resultados em números. Ou ele vir num show que é o sonho dele, você poder ter esse mimo de falar venha e proporcionar isso, é uma coisa que eu gosto bastante. E mais do que isso, é ver o poder do patrocínio em ferramentas importantes. Então, a gente tem um projeto super legal aqui dentro do Buscando Jogo, que foi desenvolvido por mim, pela Thaís, minha gerente, e pela Nath, na época que fazia parte da equipe, de trazer o futebol feminino para dentro do Allianz Parque. E como que você faz isso? Porque o feminino não traz rentabilidade, não tinha tanta visibilidade. E através dos nossos questionamentos a gente tinha que justificar, o que para nós é um pouco do conceito da essência de ter mulheres jogando aqui dentro numa arena, junto também para a empresa é o quanto números e como que eu justifico isso financeiramente dentro das empresas, tanto para a empresa quanto para o Palmeiras, para o clube. E a gente conseguiu fazer isso. Então agora o futebol feminino joga aqui. E é uma super vitória, a Allianz Seguro está patrocinando o clube e isso vem de trabalho de 3 pessoas que conseguiram juntar a essência e o que acreditam, mas também através de números, de matérias, do que a gente buscou de futebol feminino, das receitas. E não foi da noite pro dia não, foi mais de 1 ano e meio para conseguir colocar em prática. Vai lá, vai para cá, justifica ali, muda aqui, contratos. E então, a hora que você vê realizando isso, você fala, porque eu tô num ambiente que hoje proporciona os contatos, de certa forma eu tô conseguindo contribuir pro esporte, porque certamente o Palmeiras feminino jogando aqui traz mais visibilidade para essas meninas, possibilita marcas quererem entrar também, assim como a Allianz quis, consequentemente pode despertar outras coisas. Eu acho que é lidar com a pressão, porque ele envolve dinheiro e expectativa. Então, quando uma marca fecha um patrocínio em um local, não precisa ser exatamente no Allianz Parque, isso foi todas as minhas experiências do que eu vejo do mercado,
quando a marca fecha, ela cria uma expectativa de retorno de alguma forma. E então ele cria uma expectativa, só que você sabe a realidade do que tem dentro da casa e como que você faz isso acontecer dentro do que ele espera. Então, quando uma marca vai ativar aqui dentro, a gente envolve a área de operações, a gente chama o pessoal de engenharia quando necessário, como foi o caso do rapel, a gente envolve marketing para poder fazer essa divulgação. Então, são uma série de áreas que vem de alguma ideia que você desmembra e conectar todas, assim, porque às vezes são tantas áreas e você tem que literalmente equilibrar pratinhos para poder entregar e ao mesmo tempo entender o lado do cliente, e ao mesmo tempo ele vai pedir mais do que às vezes está em contrato e como que você faz para atender e a pressão de não poder errar, porque a gente quem trabalha com eventos trabalha com ao vivo, então a partir do momento que uma pessoa ficou barrada na catraca, a primeira experiência dela já não foi legal na arena e pode ser, já aconteceu, ser um CEO. E aí, da empresa. E assim, o desgaste realmente que você acaba gerando uma coisa que às vezes poderia ter sido prevenida por uma consequência também de alguma outra coisa. Então esse é um lado muito desafiador, assim. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo a área de eventos, gosto muito, me identifico. A gente trabalha de final de semana, de feriado, à noite. São coisas que as pessoas não veem, só vê o lado legal, que também existe realmente de fato, mas tem um perrengue por trás, tem coisas... A gente abre mão de muita coisa de final de semana, de dias com a família, pra que a gente possa estar entregando. Pra alguém tá feliz aqui comemorando, tem gente deixando suas casas. E então isso é um processo que as pessoas precisam saber. Mas mais do que isso, acho que pra quem tá na graduação, não necessariamente ela vai ser pro resto da sua vida, que você não possa mudar de caminho, ou que ela pode complementar coisas e sonhos que você não possa mudar rotas. Eu acho que o mais importante é o que aquela universidade pode me ensinar, o que eu posso absorver e transformar ela para qualquer coisa na minha vida. Então, como que eu levo o conhecimento do meu mestrado, que é muito específico em fisiologia, que eu não uso mais hoje, porém, eu uso muito do que eu aprendi a falar em público, a minha apresentação, a pressão de apresentar para uma banca. Então, hoje eu não sinto tanta pressão de falar com um diretor, eu nunca senti medo de falar com um diretor e apresentar, porque eu já vivenciei isso na minha área acadêmica. Então, são conhecimentos e habilidades que você vai desenvolvendo, que são importantes para depois profissional. Vale conversar com profissionais das áreas. Então, tenho vontade de trabalhar com eventos. Quais profissionais que eu posso conversar para que possam me explicar como que funciona, como que eu me insiro. Então, hoje o LinkedIn eu acho que é uma ferramenta excepcional na busca para que você tenha essa oportunidade de conversa com as pessoas. Hoje possui muitos cursos também, né? Então, o mercado está totalmente diferente e vem mudando constantemente. E dica para quem quer exatamente de eventos é saber resolver problemas rápidos. E assim, acho que ele é um dos principais diferenciais, porque é no ao vivo, você precisa resolver rápido, você precisa envolver às vezes muitas pessoas, e é como que você pensa em resolver aquilo. E aí, isso é com o tempo também. No início é muita emoção e a razão um pouco de lado, e aí como que eu começo a diminuir um pouco a razão e dar espaço para a razão nos momentos corretos. E além, pelo menos do que aconteceu comigo, às vezes as pessoas falam, mas eu não tive a oportunidade que você teve. Mas talvez se no Brasil Open, quando o diretor tava com aquele problema lá atrás e eu ficasse quieta e eu sabia como resolver, talvez eu não estaria aqui. Com certeza, na verdade, eu não estaria aqui, eu teria tomado um outro rumo, estaria em Santos, estaria em outras... Então você às vezes tem a oportunidade, enxergar que está tendo oportunidade e estar preparado. Então, às vezes podia ter a oportunidade, eu não estar preparada para aquilo lá naquele momento e ter passado mais um conhecimento. Isso é um dos exemplos, mas de outras coisas também que já aconteceram e que mostra que quando você tem um conhecimento amplo, uma visão geral de negócio, de pessoas, facilita bastante também.